Então vamos dar uma zapiada com Sam. Roda, moleque doido. Roda, roda, roda. Bom dia, Caio, tudo bem? Meu nome é Igor, eu tenho 19 anos, eu moro na Serra, Espírito Santo. E conversando com um amigo meu, Caio, ele estava me contando sobre algumas visões que a Ellen White teve sobre o futuro e como vai ser aquela coisa toda. E no livro de Apocalipse, nas visões de João, ele fala sobre coisas que, ao meu ver, vai muito além das narrativas de Jesus nos evangelhos. Então, minha pergunta seria o seguinte: da mesma forma que João teve essa visão, você acha que outra pessoa poderia também ter uma visão sobre o fim dos tempos e essa visão ser divinamente inspirada por Deus? Porque se eu for levar em conta que nas narrativas de Jesus ele não fala, pelo menos com a profundidade que o livro de Apocalipse fala sobre os fins dos tempos, o que não validaria, por exemplo, as visões sobre os fins dos tempos da Ellen White? Então, assim, conversando com ele, essa dúvida meio que ficou assim na minha cabeça. Desde já, perdoe a minha ignorância, tá? Mas, enfim, é uma pergunta, né? É uma dúvida que eu tenho. Se o senhor puder me responder, eu desde já agradeço. Abração, Caião. Oi, Igor. Querido, a Ellen White marcou o dia da volta de Jesus. Como todos os demais, eles, quando entram nessa de visões escatológicas e apocalípticas, eles sucumbem. Todos os que são apaixonados por isso sucumbem àquilo que Jesus disse que era para não se fazer. Número 1, eles quase invariavelmente marcam o dia da volta de Jesus, ou o ano, a época. O que Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Ele estava respondendo a uma pergunta dos discípulos que perguntavam se aquele seria o tempo em que ele restauraria o reino a Israel, quando ele voltasse, e ele nem essa resposta deu a eles: não vos compete. Segunda coisa, todos esses que caem nesses apocalipsismos apaixonados mergulham em fanatismos e narcisísticos, são fanatismos de ego, narcisísticos, e eles vão desejando acrescentar coisas mesmo, acrescentar, dizer que Jesus não disse, mas eles ficaram sabendo. João não discerniu quando escreveu o Apocalipse, mas Deus revelou particularmente a eles. Ou seja, de um lado Jesus diz: não vos compete, e João no Apocalipse termina dizendo: maldito é aquele que acrescentar qualquer coisa à profecia desse livro, ou aquele que tirar qualquer coisa da profecia desse livro. Então, para mim, ali está encerrado. Eu não tenho mais o que acrescentar, não tenho mais o que tirar do Apocalipse de João. Mas esses apocalipsistas todos chegam acrescentando a visão particularizada de Deus. A terceira coisa, querida, é que nós temos já quase 2000 anos de história registrada, mostrando que todo mundo que fez isso era louco, enlouqueceu, e com eles enlouqueceram milhares de pessoas que ficaram ensandecidas, desesperadas, porque o Senhor não vai voltar em dia nenhum, que homem nenhum jamais marque. Guarde isso para sempre, que isso já reduz 90% da sua tendência à loucura escatológica. E ainda, meu filho, você disse que João foi mais profundo, que outros podem ser tolice sua. Eu leio o Apocalipse a partir do que Jesus disse sobre o fim dos tempos, não é ao contrário. Eu não leio o Apocalipse para entender Jesus. Eu leio o que Jesus objetivamente, mais objetivo do que qualquer um antes dele e depois dele, falou sobre o fim dos tempos. Sem mirabolâncias, sem parábolas notredamianas, de Nostradamus. Nada disso, ele foi direto.
sem dizer dias, hora, mês, época, mas ele descreveu a arquitetura dos cenários. Eu leio o Apocalipse a partir de Jesus, por isso eu entendo um pouquinho o Apocalipse. Do contrário, eu leria o Apocalipse a partir da minha imaginação, e a partir da minha imaginação o Apocalipse é um livro que se serve para qualquer que seja a viagem psicodélica que o cara queira fazer. O que salva o Apocalipse é Jesus. O que salva as profecias do Apocalipse de se tornarem as profecias da maior paranoia possível para um ser humano é a descrição que Jesus faz, ou são as descrições de Jesus sobre o equilíbrio do fim dos tempos. Que equilíbrio? Tudo que Jesus diz sobre o fim dos tempos, ele oferece um contraponto. Ele diz que é para a gente guardar a expectativa. Ao mesmo tempo, ele manda a gente trabalhar e não ficar olhando para o céu, para cima. Ele manda socorrer o próximo, ajudar o doente, o pobre, aquele que está em estado de calamidade. São todos os textos que seguem as mensagens escatológicas. Por exemplo, Mateus 24, mensagem escatológica do fim dos tempos. Antes de terminar o capítulo 24, ele começa com as parábolas das aplicações daquilo. Número 1, ele diz, vai demorar. Então, enquanto o Senhor demora, portanto, ninguém sabe quando é, porque é como um ladrão de noite, e vai demorar. Esteja esperando a demora. Enquanto isso, não fique mal, achando que as coisas de Deus se tornaram suas e não abuse do seu próximo. Segundo, ele conta a parábola das virgens que dormem, porque o noivo demorava. Está dizendo, vai demorar, mas carregue esperança, porque sono vai dar em todo mundo, desânimo em todo mundo. Fique esperançoso, como as virgens que guardaram azeite. Ou ele vem e nos conta a parábola dos talentos, do indivíduo que, porque o Senhor demora, não se desanima e não fica com medo de que na volta do Senhor haja uma coisa espetaculosamente malvada contra ele. Ao contrário, recebe de Deus os dons e multiplica os dons e vive com exuberância. Quando o Senhor voltar, o Senhor voltou, e bem-aventurado é aquele a quem o Senhor o encontrar vivendo assim. E aí ele, em Mateus 25, por exemplo, ele conta a parábola dos bodes e das ovelhas, que eu já mencionei hoje aqui, que é aquela que convida para o lado dele os que socorreram a ele nos carentes dessa vida, no próximo, e diz, sigam o caminho de vocês para dar na ação que vocês mesmos escolheram, vocês que negaram o amor a vida inteira e não amaram amar. Vocês não têm lugar no reino do amor, no reino da luz. Isso é depois de dizer que o Senhor vai voltar, ele chama a gente para a terra, manda amar o próximo, manda andar com humildade, manter a esperança no coração, enxergar a Deus não nas nuvens, mas na calamidade, na fumaceira da desgraça humana. Quem quer que tenha entendido minimamente isso, anda equilibrado. Quem não entendeu isso, vai pensar na volta de Jesus com desequilíbrio para sempre. E nas mãos desses escatologistas de igreja nervosa e fanática, fica todo mundo doido, perturbado, paranoico, apavorado, angustiado, sem a genuína e produtiva esperança que essa certeza eterna produz no coração. Temos 36 segundos. Isso, já estão com 32. É engraçado, já é a segunda pessoa hoje que olha, né, falando sempre fim dos tempos, Apocalipse, com essa visão meio amedrontada, né? Você acabou de ler hoje em Filipenses, Paulo falando sobre como seria bom estar com Cristo. Ninguém consegue enxergar com esperança o Apocalipse, né? Não, é porque eles veem muito Mad Max. Isso. É, muito Mad Max. E esses filmes assim, aí. E na igreja, imagina. Quem não estiver fazendo o que aquela igreja manda, o que aquela igreja manda são tarefas, são trabalhos, gincanas, vai ficar aqui. Vai ficar aqui com os zumbis. Hoje em dia, a moçada, a escatologia dessa moçada também é feita de zumbi, de vampiro. Ficou bonzinho, mas continua vampiro. De novo vai ficar.
Então, com essa pastorada doida, ensinando essas loucuras que, olha, qual é o produtor de cinema de terror que você mais assistiu? Eu adorava o Edgar Allan Poe. Os roteiros dele. Ele não era um produtor de cinema, mas as histórias que faziam sobre ele. Depois o Stephen King. Stephen King. E tem essas atrocidades do Tarantino, né? O Tarantino é louco. Ele tem os albergues perversos da vida. Que outras... Bill, sangue voando. E esses outros aí de... Como é que é o nome dessa série? Meu Deus, os caras estão sempre num lugar que te arranca braço para um lado, vão torturando uns aos outros. Né? Começou por causa daquele filme que era Os Sete Pecados Capitais, Seven, que é com Morgan Freeman e o Brad Pitt. Aí apareceu Jogos Mortais. Jogos Mortais 1, 2, 3, 4, 5, aquela porcariada. 25 já? Por que eu estou falando disso? Porque a imaginação desses caras pode ser muito enriquecida pela escatologia de igreja fanática, porque as pinturas são piores do que dantescas que eles fazem do que vai acontecer. Então quem está produzindo filme aí sobre terror futuro, vá para a igreja para aprender com os pastores do pânico e do medo e do pavor. Né? Eu fico imaginando o que vai acontecer agora. O Dan Brown tem um filme novo que vai agora, que o nome do filme é Inferno. É o Inferno? O Dan Brown. Será que ele pegou essas irmãzinhas aqui do Brasil pentecostais que já visitaram o Inferno 25, 30 vezes, 35, faz Hell Tour? Isso que eu ia falar, tem uma linha de olho. E tem a sala dos gays. É ruim demais. O cara vai pro turismo no inferno. Hell Tour. Hell Tour. Vem VTV, o canal é você.